As pessoas elas tendem a confundir música com louvor. Música é uma coisa, louvor é outra, totalmente diferente, né? A música ela significa a expressão exata do sentimento de alguém, ou que seja entoado, ou que seja cantado, ou que seja falada, ou a música, ela é a expressão exata do sentimento de uma pessoa pela outra. Isso é a música. O louvor, o louvor já é diferente. O louvor significa aplauso, o louvor significa aprovação, o louvor significa aprovar a dignidade de algo ou de alguém. Então a música é diferente do louvor. É claro que a maioria das igrejas tende a errar, aí elas pegam e falam, ah, vamos louvar a Deus, né? Vamos louvar a Deus com esse hino. Não, não existe isso. Não existe louvar a Deus com esse hino. Porque louvar é aprovação, louvar é aplauso, louvar é palmas, louvar é mostrar a dignidade de alguém. Entendeu? Então, na verdade, vamos cantar a Deus com essa música. Esse seria o correto. Mas o que, infelizmente, dentro das igrejas, né? Porque o que, que acontece? A música, ela é uma combinação de ritmo, de melodia, de maneira agradável ao ouvido, no sentido amplo e organização temporal de sons, silêncios e palmas, certo? E pausas, quer dizer. Então, o que, que acontece, irmão? A música entoada, ela serve para mostrar a manifestação, né, do sentimento humano. Ou seja, a pessoa faz uma música para mostrar aquilo que ela está sentindo. Tá entendendo? E a gente precisa entender que é o seguinte: quando a música é para Deus, o sentimento é diferente. Porque a música, o sentimento do homem é diferente do sentimento de Deus. Não sei se o irmão consegue me entender. Mas no livro de 2 Filipenses, capítulo 2, versículo 5, está escrito assim, ó, tende em vós aquele sentimento que houve em Cristo Jesus. Já o sentimento do homem já tende a puxar para a maldade, para depravação, porque quem é da carne puxa para a carne. Quem é do espírito, puxa para o espírito, né? Quem está sujo, suje-se mais. Quem está limpo, limpe-se mais. Aí você vai ver lá Romanos capítulo 1, versículo 28, está dizendo assim, ó, e assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado. Então, o sentimento do homem é depravação, certo? Para fazerem as coisas que não convém a Deus. Já o sentimento de Cristo Jesus, Romanos capítulo 15, versículo 5, é diferente. Porque em Romanos, a Bíblia ela já vai dizer o seguinte, ó, ora, ó Deus, de constância e de consolação, vos dê o mesmo sentimento, uns para com os outros. Isso daqui é né, a Bíblia dizendo, segundo o sentimento de Cristo Jesus. Então, o sentimento de Cristo Jesus é o quê? É cuidar dos outros, é o sentimento de consolação, né? O problema não está na música que você está ouvindo, mas sim no sentimento que ela está gerando dentro de você. Geralmente, se você escuta uma música de tráfico, você vai querer ser um traficante. Se você escuta uma música de putaria, você vai querer se prostituir, porque aquela música está gerando dentro de você um sentimento de prostituição. Se você escuta uma música de ex-namorada, ex-marido, ex-isso, ex-aquilo, geralmente, vamos dizer, ó, qual é as músicas que mais puxa pro lado de ex, né? Hoje em dia, é música sertaneja, né? Você vai ouvir aí uma Marília Mendonça, você vai ouvir um Gustavo Lima, você vai... São geralmente músicas de ex, certo? Independente do ritmo. Aí o que que acontece? Você escuta uma música de ex, você já vai ficar na sofrência, vai ficar na deprê, já começa a tratar mal sua mulher, já começa a tratar mal seu marido, namorado, já começa a tratar mal todo mundo, tá entendendo? E vai querer voltar pro seu ex, tá entendendo? Então assim, não importa o ritmo de música que você escuta, não importa se é rap, se é funk, se é sertanejo, se é forró, dentro da Bíblia, de capa a capa, eu já li a Bíblia 9 vezes. 9 vezes de Gênesis a Apocalipse. Dentro da Bíblia você não vai achar dizendo esse ritmo de música é pecado. Aquele ritmo de música é pecado. Forró é pecado, rap é pecado, funk é pecado, rock é pecado. Não, não existe isso na Bíblia. Tá? Isso não existe dentro da Bíblia. O que existe dentro da Bíblia é falando sobre o sentimento que a música gera dentro da gente. E isso é o que existe dentro da Bíblia.
O que importa é o sentimento que a música está gerando dentro de você. É isso que você tem que se perguntar. A pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: essa música, ela me aproxima de Deus ou ela me afasta de Deus? Independente do que você ouvir, do que você come, do que você fala, o único sentimento que tem que gerar, que a música tem que gerar dentro de você, é o sentimento de Cristo Jesus, certo? Porque o sentimento de Cristo Jesus é o de um cuidar do outro, um querer o bem do outro. Esse é o sentimento de Cristo Jesus. Se a gente for ver lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 20, porque nenhum outro tenho de igual sentimento que sinceramente cuide um do vosso bem-estar. Um tem que cuidar do o sentimento que tem que estar dentro da gente é que cada um cuide do outro, certo? Que cada um cuide do outro e que cuide de si mesmo e que esse cuidado traga o bem-estar. Então, se você está ouvindo algo que não está te fazendo bem, se você está ouvindo algo que te deixa depressivo, se você está ouvindo algo que te deixa com ódio, se você está ouvindo algo que te deixa com vontade de se prostituir, então aí, irmão, já se afasta que não é de Deus. Já se afasta porque Deus não está nesse negócio. Tá entendendo? A palavra música, o que que acontece, irmãos? Ó, presta atenção. A palavra música, ela existe na Bíblia 12 vezes. 12 vezes. De Gênesis a Apocalipse. Você pode procurar aí que eu digo sem medo de errar. Ela existe 12 vezes dentro da Bíblia. Em apenas 6 livros da Bíblia. Certo? Primeiro no livro de Samuel, segundo no livro de Crônicas, terceiro no livro de Eclesiastes, quarto no livro de Daniel, quinto no livro de Abacuque, sexto no livro de Lucas. Certo? Ela existe em 6 livros da Bíblia. 6 livros da Bíblia. A palavra música existe 12 vezes na Bíblia. 12 vezes na Bíblia, certo? Então, quando você ouvir uma música, rap, funk, sertanejo, forró, brega, pop, rock, MPB, você não tem que pensar, ah, é pecado ouvir essa música? É pecado ouvir esse ritmo de música? É pecado ouvir essas batidas de música? Não, você tem que pensar o seguinte, o conteúdo dessa música, ela me aproxima de Deus ou o conteúdo dessa música, ela me afasta de Deus? O conteúdo dessa música, ela faz com que eu chegue perto de Deus ou o conteúdo dessa música faz com que eu vire o Mr. M suma da igreja? Tá entendendo? O conteúdo que você está ouvindo é bom para você? O conteúdo da música que você está ouvindo está edificando a sua alma? É isso. Algumas letras não nos incentivam, irmãos, a valorizar a nossa família, nem nos incentiva a valorizar a vida cristã. Os princípios morais e éticos. Infelizmente, algumas músicas tratam o corpo de Cristo como um objeto sexual, como um objeto de sexo, imoralizando várias idades e crenças. Algumas músicas, infelizmente, nos levam à prostituição. É igual quem escuta Racionais. Quem escuta Racionais vai ter vontade de ser pastor? Não vai. Vai ter vontade de roubar, de matar, de ser ladrão. Tá entendendo? Porque eu já fui do mundo, eu sei como que é as músicas, eu já ouvi Racionais, eu sei como que é. E eu não tô criticando o grupo Racionais. Eu não tô criticando o ritmo do rap Racionais, não. Eu não tô criticando o estilo de rap. Eu tô criticando o conteúdo das letras. Algumas letras são pesadas, tá entendendo? São pesadas. Se a pessoa ela não tem uma maduricidade, como é que eu posso falar? Se a pessoa não é madura espiritualmente falando, ela se desvia, irmãos. Se ela ficar uma semana ouvindo Racionais, no final da semana ela já está no tráfico vendendo droga. Ou em algum lugar por aí roubando alguém. Entendeu? Porque não tô criticando o grupo Racionais. Entendam isso, eu não estou criticando o grupo Racionais. Eu estou criticando o conteúdo de algumas letras. Independente do nome do grupo, vários grupos por aí tem várias músicas que são apologia ao crime, apologia à prostituição, apologia ao tráfico, apologia às drogas, tá entendendo? Apologia à traição, apologia à infidelidade. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, está dizendo assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente seus membros. Ou seja, cada um de nós é um membro do corpo de Cristo. Cada um de nós é uma parte do corpo de Cristo.
A Bíblia também diz, não devemos fazer do nosso corpo centro de prostituição. Centro de prostituição. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz, ou seja, você vai pegar o seu corpo e vai fazer do seu corpo o membro de uma prostituição? Não vai, irmãos. E aqui a Bíblia não está falando da profissão meretriz, a Bíblia não está falando da profissão prostituta, a Bíblia não está falando da mulher que fica na sé, na luz, no centro da cidade, nas esquinas, vendendo corpo, não. A Bíblia está falando das pessoas que estão dentro da igreja, que são membros do corpo de Cristo, porque entende, irmãos, membro do corpo de Cristo é quem serve a ele. A Bíblia diz que filho dele é quem serve a ele. Quem não serve a ele não é filho dele. Está na Bíblia, certo? Então, o que a Bíblia está dizendo? O que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está dizendo o seguinte, olha, se vocês me servem, vocês não podem. Se vocês me servem, vocês são meu corpo. Se são meu corpo, vocês não podem pegar o meu corpo e colocar na prostituição. Vocês não podem pegar meu corpo e colocar no tráfico. Vocês não podem pegar meu corpo e colocar no tiroteio, no tráfico, no assassinato, na prostituição, na mentira, na iniquidade. Tá entendendo? Porque quem é luz, quem é luz não se mistura com as trevas. Então, ou você é luz ou você é treva. E se você é luz, você não pode, irmãos, pegar o corpo de Cristo e colocar na prostituição. Entenda isso. O corpo que você vive é o mesmo corpo pelo qual você vai ser julgado diante do trono de Deus. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque é necessário que todos nós estejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do seu corpo, segundo o que praticou com o seu corpo, ou que seja para o bem ou que seja para o mal. Cada um vai responder por suas atitudes. Aí, finalmente, eu respondo a seguinte pergunta, que todo mundo quer saber aqui dentro da igreja. É pecado ouvir funk? É pecado ouvir rap? É pecado ouvir sertanejo? É pecado ouvir MPB? É pecado ouvir brega? Não, irmãos, o pecado não está no estilo de música. O pecado não está no ritmo da música. O pecado não está na batida da música. O pecado está no conteúdo da música. Nem todo funk é pecado. Nem todo rap é pecado. O pecado é o conteúdo. Se você pega uma música que o conteúdo é bom, vai te fazer bem, amém, escuta. Agora, se você pega uma música que o conteúdo é ruim, é mal, vai te afastar de Deus, se saia. O pecado não está no ritmo da música, mas no conteúdo dela, principalmente se for letras explícitas, letras de sexo, letras de orgia, letras de pornografia, letra de incitação ao crime, letra de incitação à traição, letra de incitação à bebida, letra de incitação ao assassinato. Você pega a música hoje em dia que ela vai te ensinar a trair a mulher. Você pega a música hoje em dia que ela vai te ensinar a trair o marido. Você pega a música hoje em dia que ela te ensina que você não tem que ser fiel à namorada, à namorada. Você pega a música hoje em dia que ela te ensina que você não tem que ser fiel a ninguém. É cada um por si, Deus por todos. Aliás, é cada um por si, é traição por todos. Então, assim, esse tipo de conteúdo é o pecado. Aí que está o pecado. Tá entendendo? Ora, se você for ver, irmãos, veja bem, dentro da Bíblia. A Bíblia diz que o rei Davi ele estava vindo da guerra e as mulheres do acampamento se reuniram e fizeram uma música e começaram a cantar. Aquela música foi para exaltar os feitos de Davi. Aquela música que elas estavam cantando não era de adoração a Deus, era uma música de adoração a Davi. Elas estavam adorando a Davi porque Davi, ele tinha, presta atenção, hein? Livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6. Elas estavam exaltando a Davi porque Davi tinha vencido milhares de milhares, 10 de milhares. E o rei Saul fica até com inveja. Espera aí, não, mas como fizeram uma música exaltando a Davi que venceu 10 milhares e não fizeram uma música me exaltando que venci milhares? Tá entendendo? Veja bem, quando a música ela não é para o propósito de Deus, ela causa inveja, ela causa ódio, ela causa raiva, ela causa traição, todos os sentimentos que Saul sentiu. Para exaltar os feitos de Davi, foi feita aquela música.
E em nenhum momento Davi mandou para elas de cantar. Em nenhum momento Davi disse assim, ó, para de cantar que essa música aí vocês estão cantando para mim. Essa música aí vocês não estão cantando para Deus. Ó, para de cantar essa música aí, porque essa música aí vocês não estão exaltando os feitos de Deus, vocês estão exaltando os meus feitos. Não, em nenhum momento eu vi Davi fazer isso. E se você for lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6, você vai ver que em nenhum momento Deus também mandou elas parar de cantar, não, irmãos. Tá entendendo? Então, ó, e detalhe, não era um hino de adoração a Deus, mas um hino de adoração a Davi por suas batalhas, por suas vitórias. Quer ver? 1 Samuel capítulo 18, versículo 6. Está dizendo assim, ó. Presta atenção, igreja. Sucedeu, porém, que retornando eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente com tamborins e com mistura de instrumentos de músicas. Certo? Eles estavam cantando, vou ler de novo. Sucedeu, porém, retornando eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, quando Davi voltava da batalha, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente, com tamborins e com instrumentos de músicas. Mas era uma música exaltando a Davi, exaltando os feitos de Davi, o que causou inveja e ciúme no rei Saul. Presta atenção, vamos ver que era exaltando a Davi? Vamos ver dentro da Bíblia que era exaltando a Davi? 1 Samuel capítulo 18. E as mulheres dançando e cantando umas para as outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi feriu os seus 10 milhares. Ou seja, Davi feriu 9 vezes mais do que Saul. A música que elas estavam cantando, a Bíblia vai dizer, 1 Samuel capítulo 18, é que a música que elas estavam cantando era para dizer que Saul feriu milhares, mas Davi feriu os seus 10 milhares, ou seja, Davi feriu 9 vezes mais do que Saul. Presta atenção. A Bíblia também vai dizer que já fizeram música para que o povo se dobrasse diante do rei. Essa história é conhecida, do rei Nabucodonosor. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 7. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações, línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Fizeram a música para adorar a Nabucodonosor. E a gente conhece a história. Os únicos que não se dobraram aqui foram os servos de Deus. A gente conhece essa história, né? Aí o que acontece, irmãos? Tem várias músicas. Ó, você viu, eu tô falando de 3 tipos de música. Primeira música foi feita para adorar. A primeira música aqui, em Samuel, capítulo 18, versículo 6, de, vai dizer o quê? Vai dizer que essa música foi feita para exaltar as batalhas de Davi. Já a segunda música aqui, Daniel capítulo 3, versículo 7, já foi uma música feita para que o povo pudesse se dobrar ao rei Nabucodonosor. Aí vamos para o terceiro tipo de música. Veja bem, 3 tipos de música. Também já fizeram músicas para engrandecer a Deus. Segunda Crônicas, capítulo 15, versículo 13. Quando os trombeteiros e os cantores estavam acordes em fazer ouvir uma só voz, todos em uma só voz, cantando ao Senhor e dando-lhe graças. E quando levantavam a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos de música, e louvavam ao Senhor, dizendo: porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então se encheu de uma nuvem a casa, a saber, a casa do Senhor. Tá entendendo? Tem música que é para Deus. Tem música que é para exaltar o homem. Tem música que é para exaltar os feitos do homem. Aí você decide qual conteúdo é bom para você. Qual conteúdo vai te fazer bem.
Aqui nós estamos falando sobre músicas, certo? A Bíblia vai dizer, livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Agora as pessoas confundem, quando a Bíblia diz a palavra mundo, as pessoas confundem mundo com o planeta Terra. As pessoas confundem mundo com as pessoas que existem na Terra. Quando na verdade não é isso. As pessoas confundem mundo com o planeta, com as pessoas e com tudo que não é evangélico. Quando na verdade o mundo que a Bíblia diz aqui é as atitudes, é o conteúdo de cada ser humano. A cobiça, a discriminação, a vaidade, a desconfiança, a mentira, a traição, etc, etc, etc. O mundo que a Bíblia diz aqui neste versículo é as atitudes e não o globo terrestre, o globo geral. Tudo que gera a morte da alma é o mundo. Ou seja, se você está ouvindo uma música que está te afastando de Deus, que está te matando espiritualmente, que está te atingindo, que está te levando para baixo, se saia. Porque a Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. E ainda estamos falando de música. O que você escolhe ouvir é o que vai definir se você vai viver ou se você vai morrer espiritualmente falando. Aprenda uma coisa, igreja. Não existe esse negócio de músicas circulares ou músicas evangélicas. Não existe esse negócio de música de Deus e música do capeta. Não, não existe isso. O que existe é apenas música. Agora você decide qual música é boa para você e qual música é ruim. Qual conteúdo vai te aproximar de Deus, qual conteúdo vai te afastar de Deus. A questão é qual vai te edificar. Qual vai fazer a vontade, qual música você vai ouvir que vai fazer você sentir vontade de servir a Deus? Qual música você vai ouvir que vai fazer você sentir vontade de pregar? Qual música você vai ouvir que vai fazer você simplesmente adorar a Deus? Ou de repente a música. Tem cuidado, irmãos. Que de repente você escuta uma música aí que vai fazer você virar o Mr. M. É, crente Mr. M. Do nada ele some da igreja. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e 22, vai dizer: abstende-se vós de toda forma do mal. Não importa qual é a forma do mal. Não importa se é cantada, se é pregada, se é falada, se é dita, se é escrita, se é vista, se é vídeo, se é foto, não importa. Se te faz mal, se afasta dela. Se aquela forma está te fazendo mal, se afasta dela. Ó, uma pesquisa recentemente mostrada no Google, uma pesquisa recentemente mostrada na internet, ela vai falar especialmente do funk, que geralmente os funk são totalmente contra os princípios bíblicos do mundo. Presta atenção. 50% dos funk possui mensagem promíscua. 25,5% são mensagens de incentivo ao crime e à criminalidade. 22,5% são mensagens exaltando ao Deus Mamon, ou seja, exaltando ao dinheiro.